Voltamos a apresentar programa Cristiane Guerra, a voz do povo. Estamos de volta, vamos falar sobre privatizações. O nosso convidado de hoje é o Jefferson Viana, assessor parlamentar do deputado federal Carlos Jordi, e ele já está na linha. Ligue você também e participe, faça perguntas ao nosso convidado. Nosso telefone, lembrando, é o 2767-3333. Novamente, 2767-3333. Vou conversar com o nosso convidado, Jefferson Viana. Alô, Jefferson, tudo bem? Prazer enorme estar aqui novamente no programa, tivemos uma vez, para apresentar um tema muito importante no momento atual da economia brasileira, de um momento onde a participação do setor privado vem começando a se fazer mais presente dentro do ambiente de desenvolvimento econômico nacional. Sim, eu agradeço, Jefferson, mais uma vez a sua participação aqui no programa. Você esteve aqui anteriormente falando sobre a reforma do direito eleitoral, reforma, política, de uma certa forma, e foi muito bom, foi um sucesso, as pessoas gostaram muito. Obrigado. E eu fico assim muito feliz, muito agradecida por você poder estar novamente aqui no nosso programa, nos abrilhantando com seu notório saber, para poder assim conversar com a gente, passar as orientações, as informações. Eu tomei a liberdade de estudar um pouquinho, para poder fazer essa entrevista, e eu fui ver o significado do que vem a ser a privatização. E eu vou falar aqui para os nossos ouvintes, segundo a minha pesquisa, privatização ou desestatização. É um processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público que integra o patrimônio do Estado para o setor privado, geralmente por meio de leilões públicos. E no Brasil, o processo de desestatização constituiu principalmente em tornar o Estado um sócio minoritário, pois grande parte das empresas já eram de capital aberto e negociadas em bolsa de valores, e o Estado brasileiro, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, manteve concessões à iniciativa privada. O termo privatização foi introduzido pela revista The Economist durante a década de 1930, em uma reportagem de cobertura sobre a política econômica adotada pela Alemanha nazista. Um pouquinho aí de conhecimento e de história. E eu gostaria, Jefferson, aproveitando que você está aqui, nós vamos falar sobre o tema, que você falasse um pouco sobre a privatização, qual o seu ponto de vista, o conceito. Há pouco tempo nós tivemos a privatização aqui no Rio da SEDAI. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco. O presidente Bolsonaro tem falado em fazer privatizações. Eu lembro que eu ainda, jovem, ainda continuo jovem, mas um pouquinho mais jovem, eu lembro que começou com o Fernando Henrique, que foi, na época, até assim, causou muito susto, espanto. Nossa, privatização, como que o Estado vai abrir mão de ser ali o presidente, de ter o monopólio ali das redes de telefonia, das concessionárias. Aí foi aqui, e foram algumas privatizações importantes nesse período. Aí, se você puder conversar, passar aqui para os nossos ouvintes, eu vou ficar muito feliz. Olha, gente, o telefone está aberto, tá? Vocês podem ligar para fazer pergunta ao nosso entrevistado, Jefferson Viana. Vamos lá. O momento que o Brasil vive nos dias atuais é o momento que o próprio presidente Bolsonaro venceu as eleições com uma proposta de reforma do Estado brasileiro. O governo gastava muito e gastava mal, com extrema falta de prioridades na sua gestão, onde recursos no Brasil eram enviados para países comunistas, Cuba, Venezuela e Argentina, empréstimos a juros módicos para empresas amigas do governo, que geraram um alto endividamento da União. E em 2018, quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições, venceu com uma plataforma reformista do ponto de vista econômico,
E ainda na transição do governo, se formou a Secretaria Nacional de Desestatização, vinculada ao Ministério da Economia, inicialmente comandada pelo Salim Matar, proprietário do Grupo Localiza. Posteriormente, no ano passado, aconteceu a troca na área de desestatização do governo, assumindo o Diogo Marcord. E o governo, já temos grandes resultados na área dentro do governo. Só no ano de 2019, visto que no da pandemia, os números, quando foi um ano atípico, o governo conseguiu arrecadar 96 bilhões em vendas de ativos, e desde 2019, dentro da área de infraestrutura, 16,8 bilhões foram arrecadados, meio do programa de parceria de investimento, que trata principalmente da concessão de estradas, portos, aeroportos e ferrovias. As privatizações, você falou da questão do governo Fernando Henrique Cardoso, na questão das privatizações, as privatizações elas começam um pouco antes. O Fernando Collor, que tem como principal marco a cultura comercial brasileira ao mercado exterior. E se faz importante a redução do papel do Estado dentro do processo de atividade econômica, principalmente porque o Estado tem que ser um promotor e um assistente social, não um Estado empreendedor, um Estado empresário, porque no momento em que uma empresa pública sofre problemas ou então ela não consegue se sustentar do ponto de vista administrativo e financeiro, quem paga a conta somos todos nós por meio do aumento de impostos. Sim, é verdade. Eu lembro que na época, né, falava-se que o serviço não era prestado de uma forma muito satisfatória, que havia assim, uma certa despesa, até mesmo prejuízo para os cofres públicos, e que a privatização seria ali uma forma, né, de melhorar a qualidade dos serviços para o consumidor, para a população de uma forma geral, e a venda também traria receita para os cofres públicos. Na época até a questão assim da Vale, né, que foi vendida, as empresas de telefonia. No meu ponto de vista, as pessoas passaram a ter mais acesso. Me corrija se eu estiver errada, né? O meu ponto de vista. Tá certo, tá provavelmente certa, até porque vão lembrar os mais velhos que estão ouvindo o seu programa aqui na rádio, vão lembrar que até ali início dos anos 2000 você tinha que declarar uma linha de telefone de renda. Sim. E era extremamente caro, né? E era sorteio. Caro de difícil acesso. Sim, e tinha empresas que trabalhavam, que de uma certa forma lucravam com aluguel de linha telefônica, que também era caríssimo também. O acesso a um telefone era muito difícil. E aí justamente com a privatização tornou o acesso a todos, né, digamos assim, tanto da telefonia fixa, que naquela época era como se fosse, era peso de ouro, valor de ouro, como a telefonia móvel também, né, que aí surge o celular, a tecnologia. Claro que, aí aproveitando o gancho, nem tudo é perfeito. As empresas de telefonia são recorde em reclamações, mas, enfim, aí já é uma outra questão, outro setor. Acho que a gente depois tem que marcar uma entrevista só para isso. Mas, assim, acho que o principal foi atingido, né? Que foi, de uma certa forma, a expansão e o acesso ali para a telefonia. E o mesmo a gente pode ver em outros itens de prestação de serviço, como a água, como energia elétrica. Por falar em água, a SEDAI foi privatizada. E eu gostaria que você pudesse explicar a privatização da SEDAI. Porque parece que a SEDAI não foi privatizada no todo. Me corrija se eu estiver errada. Você pode falar, por favor, para os nossos ouvintes? Porque você falou muito da questão da privatização da SEDAI, que era algo que já se cogitava há muito tempo e finalmente saiu do papel, não saiu, foi parte, não foi parte. Explica para a gente, por favor, Jefferson. Claro, a SEDAI, ela historicamente é uma empresa que sempre teve problemas na área de abastecimento de água e de coleta de esgoto há bastante tempo. Muitos dos ouvintes da rádio, tenho certeza, praticamente convicção, que já passaram problemas com o serviço prestado pela SEDAI. E no ano de 2017, quando o Estado do Rio de Janeiro assinou o termo de recuperação
governo federal, as ações da SEDAI foram colocadas como lugar para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse ingressar no plano de recuperação fiscal e que conseguisse pegar um empréstimo com o banco francês BNP Paribas no valor de 3,5 bilhão de reais para poder fazer o início do pagamento de suas dívidas e conseguir também dar o pagamento da folha de servidores. E aí, durante esse processo, houve a troca de governo entre o governo Luiz Fernando Pezão pelo governo Wilson Witzel, e o processo foi tocado, o processo de privatização não foi tocado diretamente pelo governo federal, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, mas sim pelo BNDES, que funcionou como instituição de estudos para a privatização da SEDAI. Olha que interessante. E com a troca do governo, devido à cassação do governador Wilson Witzel e a posse do então vice-governador Cláudio Castro, atual governador, ainda assim o pregão aconteceu lá em São Paulo. E para se facilitar o processo de privatização, se houve a divisão em lotes, para que todas as cidades que hoje têm o fornecimento de água e coleta de esgoto fornecido pela SEDAI fossem atendidos na mesma lógica que o governo vem adotando dentro do governo federal, adotou no programa de participação de investimentos, que é privatizar em conjunto dentro dos lotes os chamados filés sem osso, que seriam as áreas de maior arrecadação, conjunto com áreas do chamado filé, do lado dos chamados filés com osso, que são as áreas de mais difícil acesso. Sim. Só no processo de privatização realizado lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e os 35 municípios que participaram do processo de privatização conseguiram, dentro da divisão de lotes, ter um ágio, uma supervalorização de 114% na venda. Isso significa que o Estado do Rio de Janeiro recebeu que contraiu um banco francês à vista e que o Estado terá um recurso a mais para se capitalizar e resolver os problemas ainda pendentes. E os municípios também receberão esse valor a título de outorga para que realizem obras e políticas públicas de maneira livre. Sim. E esse recurso a gente já está enxergando tem que ser utilizado com uma melhor responsabilidade pelos prefeitos, porque esses recursos são praticamente um bilhete premiado. Sim. Excelente a explicação, e assim, acho que muitas pessoas não sabiam, né, dessa questão dos lotes que foram, né, privatizado ali, feito o leilão digamos assim, do filé mignon, né, da melhor parte, que quem não quer, né, todo mundo quer justamente a melhor parte. Ao mesmo tempo, Cristiane, a privatização ela foi feita, o filé, ao mesmo tempo dentro dos lotes havia as áreas muito de alta valorização e as áreas de baixa valorização, como cidades do interior e as regiões mais pobres do estado, para que todas as regiões fossem contempladas. Ai, que bom. Então vamos aguardar para que haja melhoria, porque por incrível que pareça, o Brasil é muito grande, tem muitos locais, e principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que não são atendidos, né? Com saneamento básico, com água. Tem muito lugar, gente, que não chega água potável. Tem muito lugar que não tem saneamento básico e rede de esgoto. Então aí, com a privatização, há uma esperança de que dias melhores virão e que vai chegar a melhoria para esses bairros, né, mais afastados, de uma certa forma mais prejudicados. Ainda na minha pesquisa sobre privatização, eu quero falar o seguinte: privatização é um processo de concessão ou venda de empresas estatais produtoras de bens e ou serviços. Esses podem ou não enquadrar-se como sendo estratégicos e ou essenciais, que é justamente o que o Dr. Jefferson acabou de falar. Por exemplo, fornecimento de água, né, o caso da SEDAI, o caso recente aqui no Rio de Janeiro, água tratada, fornecimento de água tratada, água potável, coleta de esgotos, a questão da energia elétrica também, telefonia fixa, né, que foi na época do Fernando Henrique, que a gente falou aqui que o telefone era extremamente caro, uma linha telefônica fixa, de gás canalizado, dentre outros. Há também, sob a administração do Estado, instituições tais, o setor de previdência social, porque aí no caso, de uma certa forma, o Estado arrecada, como bem o Dr. Jefferson falou, que entrou receita, não só para o Estado do Rio de Janeiro, como para os municípios também,
para poder atender aí a coletividade. Tem alguma explanação, algo mais que o doutor queira acrescentar, doutor Jefferson? Sobre a questão de água e saneamento? Sim, ou mesmo da privatização, porque depois eu quero te fazer uma outra pergunta. Sim. Então, vamos complementar a questão envolvendo a questão de saneamento no Rio de Janeiro. Essa privatização pode ser feita que teve devido à aprovação de uma legislação pró-mercado dentro da área de saneamento que foi sancionada no meio do ano passado, ainda durante o pico da pandemia, que foi o Marco Geral do Saneamento, que permitiu uma maior facilidade para que o setor privado pudesse ingressar com investimentos na área de água e saneamento. Estudos até da própria Universidade de Brasília mostram que a cada real gasto de saneamento, o Estado economiza de 4 a 7 reais na área de saúde pública. Isso é muito importante. É importante não só como política de saúde pública, mas também como política de defesa do meio ambiente, visto que boa parte desse esgoto que não é coletado acaba parando em rios e lagos, causando enorme poluição e enorme danos à fauna e flora. Então, o melhor saneamento, com um melhor recurso, com quem conhece do assunto, consegue fazer uma gestão muito melhor, previne não só garante não apenas a geração de emprego, mas também previne a saúde pública e garante a preservação ambiental. Uau! Eu quero falar agora aqui, para depois te passar uma pergunta, a questão assim histórica que eu andei estudando com relação à privatização. Eu particularmente gosto muito de história, né? A gente estudar, ler o que aconteceu no passado, para a gente poder entender o que acontece no nosso presente e o que pode vir aí para o futuro. Historicamente, né, a história da privatização provavelmente se inicia na Grécia Antiga, quando naquela época os governos já contratavam quase tudo do setor privado. Na República Romana, indivíduos e empresas privadas realizavam a maioria dos serviços, incluindo a cobrança de impostos sobre a agricultura, fornecimentos ao exército e construção de vias públicas. No entanto, o Império Romano também criou empresas estatais. Alguns estudiosos sugerem que o custo da burocracia foi uma das razões para a queda do Império Romano. Olha só, gente, como que é a história. Porque se tem as empresas estatais, que a princípio, me corrige, doutor Jefferson, se eu estiver errada, parece que aparentemente começa assim, com muito lucro, e depois, não sei, no meio do caminho, talvez troca, né, de políticos, de governadores, presidentes, começa a dar prejuízo. E foi até uma das razões aqui, devido ao custo da burocracia, o custo dessas estatais, uma das razões para a queda do Império Romano, né? O Império Romano, que naquela época era realmente um império, né? Dominava todo o mundo, e foi uma das ruínas. Qual o seu ponto de vista, doutor, nessa questão? A própria história mostra que o próprio Império Romano é uma prova cabal de que o inchaço do Estado pode levar à corrosão de uma nação, como no caso do Império Romano do Ocidente, a invasão bárbara, e no Império Romano do Oriente, a invasão otomana. No caso brasileiro, esse processo ele tem um certo início ainda no governo militar, durante a gestão do presidente Castelo Branco, no momento em que o saudoso Roberto Campos assume o Ministério do Planejamento e reorganiza a administração nacional. Porém, depois, após as reformas realizadas por Roberto Campos durante Castelo Branco, se adotou uma matriz desenvolvimentista, principalmente durante o governo Ernesto Geisel, que levou o país a um alto nível de endividamento, e com o governo militar se inchou muito o Estado, com a alta quantidade de empresas estatais, e isso só vai se começar a se resolver ali no início do governo Fernando Henrique, mas porém, entretanto, com a posse de Lula e a consequente eleição de Dilma, o Estado se agigantou ainda mais. O Estado deixou a sua função de provedor social e foi
por um caminho de se tornar um Estado empresário, adotando as práticas do que nós chamamos dentro do ambiente econômico de capitalismo de Estado. E hoje, o governo paga a conta não apenas da pandemia, que já aumentou o endividamento público na relação de arrecadação-dívida de 80% e 70% para 104%, mas a conta do prejuízo da corrupção e da má gestão realizada em empresas estatais. Para fins de exemplo, os Correios, que está em vias de ser votada sua privatização na Câmara dos Deputados, dois dos principais esquemas de corrupção do governo Lula e Dilma surgiram dentro da empresa, que foi o mensalão e os desvios do fundo de pensão dos funcionários postais, fazendo com que no Brasil uma situação sui generis acontecesse. Uma empresa que detém um monopólio de um serviço que é lucrativo no mundo inteiro consegue dar prejuízos em sequência, e com a consequente dor de cabeça para os usuários do serviço postal, no caso brasileiro. Eu garanto que todos que estão ouvindo a Rádio Tropical nesses momentos já tiveram inúmeros problemas com algum tipo de encomenda que foi extraviada, que teve a sua entrega mais atrasada do que o prazo normal, e isso gera prejuízo, inclusive, para a própria competitividade nacional, visto que o comércio internacional se fortalece cada vez mais. Vivemos sim num mundo globalizado. No momento em que o empresário, o empreendedor e até mesmo aquela pessoa que deseja utilizar de bens e serviços fora do Brasil tem dificuldade de acessar esses produtos devido aos problemas na área de logística, acabamos tendo um problema que pode gerar até no médio e longo prazo uma fuga de capitais, visto que o Brasil não consegue dar condições de infraestrutura para que o empreendedor consiga trabalhar no Brasil. Então, temos uma oportunidade enorme com no caso da privatização dos Correios, que vai estar em vias de ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Na área de energia, tivemos um pouco antes do presidente ser internado no hospital pelos problemas intestinais, a sanção da privatização da Eletrobras, que tem a sua previsão com leilão lá no mês de janeiro de 2022, que tem como previsão a redução de 10% da conta de energia elétrica no Brasil. Com isso, você consegue aumentar, não reduzir não apenas o preço para o consumidor final, mas aumentar a produtividade, que é muito importante nesse momento de retomada econômica pós-pandemia, porque muitas pessoas ficaram desempregadas e você precisa oferecer nesse momento condições para que as empresas consigam recontratar, e aquelas que possam entrar no mercado brasileiro, seja por meio de entrada de fluxos de capitais, seja por iniciativas de empreendedores nacionais, de que o investimento consiga acontecer de maneira significativa. Sim, é verdade, eu concordo, porque a privatização, no primeiro momento, a gente fica assim um pouco assustado, né? Nossa, mas o Estado vai deixar de ter ali aquela empresa, vai deixar de oferir lucros, mas muitas das vezes não é lucro, né? Muitas das vezes é até prejuízo. Às vezes altos salários, altos cargos, por ser funcionário público, às vezes se acomoda ali com aquela posição, com aquela estabilidade, aí já não presta um serviço de qualidade. Por favor, me entenda que não estou generalizando, tá? É que muitas das vezes é o que a gente acaba observando. E aí, quando vem a privatização, ocorre a privatização, o Estado ganha em receita, né, porque é vendido, como, né, ou por lote, ou a empresa no todo. E normalmente quem compra é porque está com capital, está com dinheiro para poder investir. Então vai ver ali as melhorias para aquela empresa, para aquele setor, para poder ampliar, porque quanto mais clientes atender, né, quanto disponibilizar, aumentar, digamos assim, a disponibilidade do serviço, mais clientes irá atender, mais clientes irá ter, terá mais receita. E também o Estado vai receber, que será convertido em impostos. Até mesmo a questão previdenciária, porque, como bem falou o Dr. Jefferson, vai ampliar o emprego, né, nessa época de pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas empresas privadas vieram a fechar as portas. Realmente é uma forma de retomar o crescimento econômico, né, trazendo investimentos, muitas das vezes até mesmo de fora.
para poder ter a questão de movimentação, movimentar dinheiro, gerar empregos. Nossa, muito bacana, muito, muito, muito boa a explicação do Dr. Jefferson Viana. Então, nós temos aí a privatização dos Correios, da Eletrobras, né? E qual mais, doutor? Que está em vista? Doutor Jefferson, me ouve? Alô? Alô? Oi, Alô? me ouve? Alô? Oi, tá me Alô? ouvindo? Alô, tô ouvindo. Sim, aí tem agora, a princípio, né, a privatização dos Correios. E qual foram os outros que o doutor falou? Eletrobras? A privatização da Eletrobras foi sancionada no início dessa semana pelo governo federal, com a previsão de abertura da oferta pública de ações da empresa lá no mês de janeiro de 2022. Estamos em vias da privatização dos Correios na Câmara dos Deputados, cujo regime de urgência já foi aprovado, e até o fim do ano temos mais nove empresas públicas que serão privatizadas, sem contar aquelas que já estão integrando o Plano Nacional de Desestatização. E, além disso, a gente tem os bancos públicos que estão sendo desalavancados numa mudança de mentalidade de gestão, que, como a senhora falou no BNDES, o BNDES ele era o banco que fomentava as grandes empresas e não o pequeno e médio empreendedor. Sim. Desde a posse do presidente Bolsonaro no ano de 2019, o BNDES foi desalavancado na área de empréstimos para grandes empresas em 74 bilhões de reais. Uau. O foco do BNDES na gestão do presidente Gustavo Montezano, presidente do banco, é o de oferecer condições para que o pequeno e o médio empreendedor consigam recolher recursos do setor público e privado com juros muito menores do que no meio comercial, e garantir também a viabilização de políticas públicas, a ponto do ministro da Economia, Paulo Guedes, de afirmar em diversos discursos que o S da sigla BNDES agora é de saneamento, visto que o BNDES está sendo um agente financiador de diversas obras de saneamento básico e de obras de acesso a recursos hídricos, sobretudo na região Nordeste, que levam ao desenvolvimento para aquelas regiões. Além disso, você, dentro da Caixa Econômica Federal, que é um banco que ainda tem 100% das suas ações pertencentes ao governo federal, você tem como, acompanhando o trabalho do presidente Pedro Guimarães, você tem acompanhado também o início de processos de desalavancagem da Caixa Econômica. O Banco PAN, que é o antigo Banco Pan-Americano que a Caixa comprou, em vez de ser vendido ao Banco BTG Pactual. Além disso, a Caixa ela já anunciou que deseja vender alguns braços, como a área de loterias, a área de cartão de crédito e a área de previdência, de seguros e previdência, para permitir que a Caixa Econômica entre dentro da Bolsa de Valores em cotações, que é uma maneira do banco se capitalizar no mercado. Sim, vai ser excelente, né? Que aí vai haver mais receita, mais recurso para os cofres públicos. E esperamos, né, que sejam convertidos aí para o bem da coletividade, para o bem do povo, literalmente, para poder haver um crescimento no Brasil, um crescimento nos estados, um crescimento nos municípios, que venham aí atender de uma forma benéfica a população. Nosso país aí, né, de uma certa forma carente em vários setores. Creio que, né, as coisas estão mudando e as coisas vão mudar. Mais alguma consideração, doutor Jefferson? Eu aqui, assim, as minhas dúvidas, as minhas perguntas, o senhor respondeu muito bem, sanou todas as minhas dúvidas. Como sempre, brilhantando aqui com seu notório saber. Muito assim, a didática muito fácil, de muito fácil compreensão. Acredito que os nossos ouvintes também estejam aí entendendo, compreendendo e assim a gente visualizar a importância da privatização. Sim, como eu afirmei no início, estamos em um momento desde 2018 onde a população brasileira pediu uma menor participação e intervenção do Estado na sua vida e que garanta a liberdade. É um momento onde o Estado
está se diminuindo de tamanho para poder se preocupar com que aquilo que é de obrigação legal, que é a defesa nacional, a segurança pública, a saúde e a educação. Foi bom, para encerrar, para outro ponto, que é um ponto que eu vejo acompanhando o noticiário, que é muito caro à população, é a questão do gás de cozinha. E, devido à alta carga tributária, felizmente ainda está com valores muito altos, mas eu já posso avisar que temos aí boas novidades para a população. Lá no início do governo, lá em fevereiro, lá no início do governo, em 2019, o governo iniciou a abertura do mercado de gás no Brasil por meio da criação do novo mercado de gás. A Petrobras está deixando de participar, está desalavancando a sua área de gás natural. A TAG, que era a principal refinaria de gás do Brasil, foi vendida ao grupo francês Engie, e a tendência para o futuro, com a abertura do mercado de gás natural no Brasil, é de que o valor do gás de cozinha, que é um dos principais produtos de consumo da população, tem uma queda de preço e a consequente aumento do PIB industrial nacional em quase 9%. Porque a própria Petrobras e o próprio setor energético brasileiro estão adotando a questão do uso de gás na geração de energia. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro, 2 usinas termoelétricas de gás natural estão sendo construídas, uma no terreno do antigo Comércio, no Itaboraí, e a outra na área do Porto do Açu, na cidade de São João da Barra. Com essas 2 usinas termoelétricas e a usina nuclear de Angra dos Reis, o estado do Rio de Janeiro passará a ser autossuficiente em energia elétrica. O estado do Rio de Janeiro deixará de ser dependente do sistema de Furnas, da usina hidrelétrica de Itaipu. O estado do Rio de Janeiro conseguirá produzir 100% da sua energia sem depender do operador nacional do sistema elétrico. Nossa, isso é muito bom, é excelente. Pessoal, vocês compreenderam? Conseguiram entender? Doutor, desculpa, eu vou pedir o senhor para poder repetir, porque se alguém sintonizou agora, se alguém ligou o rádio agora, essa informação, assim, foi tudo muito bom, tudo muito excelente, mas agora, o final sempre é o melhor, né, gente? A gente sempre deixa o melhor para o final. Eu tô aqui impactada. Então, o gás de cozinha pode baixar, gente. A conta de luz, preste atenção, pode baixar. Eu creio que vai baixar. Pode repetir, por favor, doutor Gerson? Gente, preste atenção, isso é muito importante. Importantíssimo. Liga lá para os vizinhos, prestem atenção, anotem. É de extrema importância para a gente, para o nosso bolso. Sim, vou repetir para os ouvintes que estão ouvindo que a tendência para o médio prazo é a redução do custo do gás de cozinha devido à abertura do mercado de gás, que deixa de ser monopólio da Petrobras, e também a autossuficiência energética do estado do Rio de Janeiro com a adoção das termoelétricas de gás, uma em Itaboraí e uma em São João da Barra, que permitirão que o estado do Rio de Janeiro não dependa mais do operador nacional do sistema, não dependa mais de Furnas. O estado do Rio de Janeiro não dependa mais da usina de Itaipu. Com o menor custo, com a energia autossuficiente no estado, a tendência é que a conta de luz ela caia no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E além disso, com a privatização da Eletrobras, você já tem uma previsão da redução aí para a partir de fevereiro, março de 2022, já de 10% a 15% do valor da conta de energia elétrica. Nossa, muito bom, excelente informação que o Dr. Jefferson está trazendo aqui para a gente de primeira mão. Nosso programa já está chegando ao fim. Nós temos aí 9 minutos, mas 9 minutos passa muito rápido, Zé. 9 minutos não dá para nada. Então, doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, queira nos participar? Estou muito feliz com essa informação. Pessoal, não sei vocês, mas eu estou feliz da minha vida. Porque outro dia a minha conta lá no escritório veio R$400. Se eu nem usar nada, misericórdia. Aí eu vou passar para o doutor Jefferson para poder fazer as considerações finais, os agradecimentos. E de antemão já quero agradecer aqui na pessoa do deputado federal Carlos Jordi, que disponibilizou um horário na agenda, e o Dr. Jefferson Viana, assessor parlamentar
do deputado federal Carlos Jordi, está aqui participando, brilhantando aqui o nosso programa nesta data e trazendo informações tão pertinentes e tão importantes para nós. Esse programa aqui é um programa de utilidade pública, é a voz do povo, onde você tem vez e aqui você também tem o conhecimento, porque o povo, né, é até bíblico, muitas das vezes perece por falta de conhecimento. Então é importante a gente se informar, é importante a gente ter conhecimento e de fontes seguras, né? Cuidado com os fake news aí, porque fake news não resolve nada não. Tem que ser informações de fonte segura. E mais uma vez, Dr. Jefferson, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua presença. Agradeço ao deputado federal Carlos Jordi por ter disponibilizado aí a participação do doutor aqui no nosso programa. E passo a vez para o doutor falar. Agradecer o convite da Cristiane, agradecer o grande amigo Zé Carlos aí, participando aí do programa, agradecer o convite da Rádio Tropical, agradecer os ouvintes que estão nos ouvindo aí nesse momento e pelas minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar, jeffersonviana.rj nas redes sociais. Tem uma coluna fixa no site Boletim da Liberdade, onde eu tenho uma coluna fixa aí, com artigos todas as quartas-feiras. Excelente. Se quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho na Câmara dos Deputados e no meio editorial. Forte abraço a todos, com Deus, e fico à disposição para maiores esclarecimentos aí de boas medidas e boas notícias tomadas pela atual gestão do governo federal. Oh, que maravilha. Por favor, sempre que tiver novidade, as portas aqui estão abertas para o doutor. Traga as informações, vamos conversar, vamos partilhar com a nossa população, nossos ouvintes aqui da rádio. E olha, eu não esqueci não, hein? Você falou que você estava terminando o livro. Sim, estou escrevendo um livro sobre as eleições de 2018, que está com previsão de lançamento aí para novembro, dezembro, aí, lançado pela editora Opção C. Uhul! Então, ó, já fica, mais uma vez, reitero o convite, quando o livro estiver pronto, por favor, venha até aqui à rádio, para a gente poder participar, os nossos ouvintes. E tem o curso também, né, que também, se eu não me engano, está em fase aí... o curso a gente está gravando, estamos na fase de ter a finalização do curso de História Política do Brasil, a gente está finalizando aí a gravação para disponibilizar ele no mercado. Dr. Jefferson Viana, né, trabalhando aí para o bem da coletividade, trazendo a informação para a população. E fico aqui mais uma vez o convite, as portas abertas para depois o doutor vir aqui trazer o livro, falar sobre o livro, falar sobre os cursos, tá? É muito importante. E vamos ver se depois a gente consegue marcar, não sei, a agenda também do deputado federal, ver se a gente consegue depois marcar uma entrevista com o deputado federal, de repente com você também, a gente faz uma espécie de debate. Já fica aqui também o convite. E já vai pensando no próximo tema, hein? Para a gente poder falar aqui, no futuro bem próximo. Que para mim é muita honra, tanto para mim como para o Zé Carlos, receber o Dr. Jefferson Viana para poder conversar aqui com a gente, trazendo o seu brilhantismo. Muito obrigado, agradeço o elogio. Não sou digno de tamanho elogio, só apenas um servidor do povo que deseja fazer um trabalho bem feito e retornar para o pagador de imposto, buscar o nosso trabalho, esclarecimento das nossas medidas, em busca do caminho da prosperidade que 57 milhões de brasileiros escolheram em 2018. Muito obrigada pelo seu carinho com a população, muito obrigada pelo seu respeito, pelo comprometimento com a população, que eu sei que você tem, o deputado também, e mais uma vez assim, os meus agradecimentos. Estamos apresentando o programa Cristiane Guerra, a voz do povo.